Recentemente, eu e muita gente na internet fomos chocados com a notícia de que o Pirula, um amigo e divulgador científico, foi hospitalizado, está hospitalizado na UTI, enquanto eu gravo aqui nesse momento, por conta de um AVC. É uma coisa chocante que eu ainda estou processando e estou tentando fazer isso da forma que eu sei processar as coisas, que é falar sobre elas. Tanto para entender o que é que o Pirula está passando, quanto para apelar para vocês de por que a família dele precisa do nosso apoio nesse momento. Ver alguém novo como Pirula passar por isso é uma coisa chocante, mas isso faz muito sentido aqui no Brasil, no momento que a gente vive agora. O AVC é, no Brasil, a primeira ou segunda maior causa de morte da última década e meia ou mais. E primeira ou segunda porque ele alterna com o infarto, o que é a maior causa de morte no país. Isso principalmente entre os mais velhos, mas entre os mais novos, quem tem 18 a 45 anos, já são quase 1/5 dos casos de AVC no Brasil, então 18% deles, e são casos que estão aumentando nos últimos anos, porque desde pelo menos 2018 esses números vêm aumentando no Brasil, porque os mais jovens estão começando a ter as consequências de comportamentos que apareceram primeiro para os mais velhos, que são coisas como fatores tanto ambientais quanto fisiológicos nossos, de obesidade, sedentarismo, então falta de exercício, e consequências das duas coisas como hipertensão, diabetes e outros hábitos como o tabagismo, o cigarro. Isso está fazendo os AVCs aumentarem nesses grupos, ao ponto que AVC hoje no Brasil já é a maior causa de incapacidade entre adultos, ou seja, dos adultos que não conseguem fazer alguma coisa por incapacidade, um trabalho, uma atividade de lazer ou qualquer coisa assim, o AVC já é a maior causa disso. E ele acontece por conta dessas condições relacionadas com hipertensão, com vasos sanguíneos, porque, como o nome diz, acidente vascular cerebral é o que acontece quando uma região do cérebro deixa de receber sangue por causa de um acidente vascular. Seja porque um vaso se rompe e aí você tem uma hemorragia, um sangramento naquela parte do cérebro, que é o AVC hemorrágico, que não é o mais comum e está bastante associado com hipertensão, com pressão alta, ou o que acontece quando um coágulo, do tipo que a gente tem quando tem um sangramento, entope um vaso que leva oxigênio para uma parte do cérebro. Então o sangue para de fluir para aquela parte do cérebro, é o AVC isquêmico, e assim que isso acontece, os neurônios daquela região começam a morrer. Porque o cérebro é o tecido mais sedento do nosso corpo por energia, por oxigênio, por açúcar, e qualquer minuto sem oxigênio são milhões de neurônios que estão indo embora naquela região. Por isso, inclusive, que é tão importante reconhecer o AVC cedo e buscar atendimento cedo. Reconhecer cedo, principalmente entre os jovens que não estão preparados mentalmente para o que é isso. Reconhecer sintomas como visão turva, como dormência numa parte do corpo, perda de controle de uma parte do corpo, de um lado do corpo, por exemplo, a pessoa não consegue sorrir direito, ou confusão mental, ou perda da fala, a fala arrastada, porque o cérebro não está respondendo tão bem, e uma dor de cabeça aguda, que pode ou não ter enjoo e vômito junto, que a pessoa pode achar que é uma enxaqueca, que é muito cansaço, tomar um remédio e dormir, quando não, é uma parte do cérebro que está sem oxigênio e cada minuto aí conta para a recuperação que vem depois disso. Então o Pirula, nesse caso, deu sorte de ter um atendimento cedo e de estar em São Paulo e poder ser atendido por centros do SUS que são especializados em tratamento de AVC, que vão ou parar o sangramento ou desobstruir essas artérias para o sangue poder voltar a fluir para aquela parte do cérebro. Então, por isso, inclusive, que aqui no Brasil, regiões como o Norte e Nordeste são as regiões que mais têm mortes por AVC, porque não tem centros adequados para o tratamento tão cedo. O Pirula deu muita sorte de estar numa região que, mesmo dentro do SUS, que é muito bem atendida para isso, e ter esse atendimento cedo, mas apesar disso, AVC é uma condição que demanda um cuidado muito intenso hospitalar. Eu, num primeiro momento, quando eu recebi a notícia, estava fora até hoje, até recentemente, viajando fora de São Paulo, e pensava, não, tudo bem, até eu voltar, eu consigo visitá-lo no hospital, conversar com ele e ouvir dele como que ele está, o que a família precisa e o que vai ser, e não.
não é o caso nem de longe. Era uma inocência minha achar isso. Apesar de já ter familiares que passaram por AVCs, eu não convivi com o que é a recuperação disso. E são semanas de UTI para poder se recuperar do que foi o acidente e depois meses, anos de tratamento para recuperar as funções daquela parte que foi atingida. É uma roleta a parte que é atingida e a gente não sabe quais são as sequelas que o pirula pode ter por qual região que ele foi afetado, que vão desde movimento, a memória, a audição, fala, dependendo de que parte do cérebro que ficou sem oxigênio. E o período mais crítico de cuidado para isso é o primeiro ano depois do AVC, que é quando você consegue usar o resto do cérebro para recuperar as funções e para assumir as funções daquela parte que foi perdida. Então o cuidado que ele precisa daqui para frente é muito intenso e é um cuidado que demanda a família inteira próxima dele para fazer isso. Então, apesar de uma série de outras coisas que estão acontecendo, que eu também vou falar, apesar de ser chocante uma pessoa tão nova passar por isso, não é incomum. E é bom a gente ter essa noção e essa consciência, inclusive para reconhecer esses sintomas e para buscar esse atendimento cedo. Sobre a outra parte, e por que a família dele precisa desse apoio, eu, como disse, queria conversar com o Pirula antes de falar qualquer coisa aqui, porque eu sei que ele é um cara muito reservado e eu sei por que ele é uma pessoa reservada, independente de quem ele é. Ele faz divulgação há muitos anos aqui na internet, desde pelo menos 2010, e a gente tem uma relação próxima de atuação, inclusive, né? Eu fazia blog antes dele fazer YouTube, ele fazia YouTube antes de eu fazer YouTube, ele me deu um apoio enorme no começo do Nerdologia, com os vídeos, inclusive, um vídeo sobre dinossauro que a gente fez, ele deu mais de uma aula em disciplinas que eu ofereci na USP, onde ele falava de divulgação e do que ele passou, e muito antes de mim, ele já passava por esse tipo de perseguição que eu fui passar na pandemia, que ensina pra gente que trazer questões familiares e questões pessoais para a internet é se expor e criar riscos para isso. Mas nesse momento não é o Pirula que precisa de apoio, é a família dele. Porque essa recuperação que vem agora conta com todas as pessoas ao redor para poder acontecer, porque assim que ele sair do hospital, ele vai sair da UTI, mas não da condição de hospitalização. Ele ainda vai precisar de muita assistência médica, uma assistência que no mundo inteiro é cara, porque é intensa, justamente para poder ter essa recuperação o quanto antes. E o Pirula sustenta os pais dele, então eles precisam desse apoio. Inclusive por isso, que se você acessar o site pirula.com.br, PIRU2LSA.com.br, para ver a condição dele, para ver as formas de apoiá-lo, ou se você for mandar um Pix em Pirula, com PIRULA 1408, @gmail.com, você vai ver que essa conta de Pix está em nome de um primo dele, que é o Marco Siqueira. É uma conta da família dele, que o primo ajuda a administrar, mas é da família do Pirula. Eu tenho essa confirmação vinda deles, então, além, claro, do pessoal do 3 Elementos, que é o podcast que ele participa e que está fazendo essa mobilização toda para cuidar do Pirula. Então eles precisam desse apoio sim, tanto agora, por conta dessa condição toda de suspensão, quanto daqui para frente, por um bom tempo, enquanto o Pirula se recupera dessa. Então, inclusive no site pirula.com.br, eles vão colocar uma vaquinha recorrente para esse apoio contínuo para o Pirula, para quem acompanha ele dali para frente. Se você não conhece o Pirula, nunca tinha ouvido falar dele, está ouvindo falar por esse vídeo aqui, aproveita para conhecer. Entra no site dele, entra no canal dele, você vai ver uma série de vídeos que ele sempre fez de divulgação, falando de biologia, de evolução, de antropologia, de uma série de outras coisas. E acompanhe as lives que vão acontecer agora, que já começaram a acontecer. O Emílio fez uma live lá recentemente sobre AVC e vacinas. Então vai ter gente entrando regularmente para fazer live lá, para manter o canal dele ativo e para dar esse apoio. Então, se você não conhece ele e não vê por que apoiar essa pessoa, assiste o canal dele, vê os vídeos dele, já é um apoio isso, e aí você vai descobrir por que ele é uma pessoa que merece esse apoio e que merece essa ajuda. E daí eu já entro nas outras duas coisas que eu queria falar, que uma é o que ele está passando agora na internet, que foge do controle dele também. Ele não só não tem mais o controle da saúde dele né, como paciente,
e do que ele vai fazer daqui para frente, quem vai cuidar dele é a família, mas ele também não tem controle do que se fala dele na internet. E já tem gente associando o que ele passou com vacinas. Porque, claro, o movimento antivacina tem esse poder de pegar o que tem de pior para criar associações para desmotivar as pessoas a se vacinarem. Uma dessas coisas é falar de AVCs, que estão crescendo por causa dos fatores que eu já falei aqui, e que já estão crescendo muito antes da vacina da Covid, que é a onda de ataque mais recente. Daí o Emílio tem que fazer esse tipo de live, e daí, desde muito antes, a hesitação do Pirula, minha e de muita gente, de falar de questões pessoais na internet, para isso não virar instrumento para essas coisas, né? E daí também a outra parte que me toca, que me chacoalha e que me faz estar aqui falando com vocês, que é pensar o que aconteceria se fosse comigo. É muito fácil de me ver no Pirula, como alguém que está na internet, fazendo, divulgando as coisas, e inclusive porque eu também estou nesses fatores de risco, de hábitos, de obesidade e de outras coisas, de sedentarismo, que aumentam a chance de AVC. E me faz pensar muito no como a gente trabalha, como a gente vive com a internet e como a gente está dependendo de um sistema contínuo de produzir vídeos, fazer as coisas aqui, que expõe a gente a muita gente boa e ruim, gente que dá apoio, que está fazendo as lives para manter o canal do Pirula ativo, gente ruim, que pega uma condição pessoal dessa e transforma isso em arma para deixar a criança morrer de doença prevenível. E como isso tudo se mistura nessa hora, né? Então, não sei, eu nem sei para onde seguir isso. Eu já parei esse vídeo várias vezes aqui porque tem essa mistura muito pessoal de coisas aí, mas eu queria deixar esse apelo. Se você não conhece o Pirula, procura conhecer, dá uma olhada no material dele. Se você conhece o Pirula, procura dar esse apoio, porque eu tenho certeza que, assim como eu estou numa condição parecida com a dele, e poderia estar no lugar dele, se eu tivesse no lugar dele passando pelo que ele está passando, ele com certeza estaria aqui na internet me apoiando e, enfim, apoiando a minha família para esse momento. Então, espero poder ajudar com outras coisas também. Trago para vocês mais notícias quando souber de mais alguma coisa que está se passando com ele. E agradeço de coração para quem puder fazer parte disso nesse momento, seja vendo algo que ele produz ou dando esse apoio para a família dele numa hora dessa. Obrigado demais, por mim mesmo.